Parou na esquina aí da frente. Parem, a gente vai a pé. Aí, Toretto. Você tá preso. Preso? Eu não tô me sentindo nem um pouco preso. E você, Brian? Não, nem um pouco. Nem um pouquinho mesmo. É só dar um tempinho que a ficha vai cair. Eu não tô nem aí. Tô aqui pra levar 2 palhaços que estão na minha lista. Sei. Parece um herói de verdade. É, valentão. Agora se vire e põe as mãos atrás das costas. Não tô afim, não. Você tá errado se tá achando que tem outra opção, moleque. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! Segura! Vambora, chefe. Deixa pra lá. Esse malandro não perde por esperar. A gente se vê, Toretto. Tô louco pra isso acontecer. Tá ok? Ô, Caio, a partir da instituição da delação premiada, um instrumento que poderia facilitar, você acha que a gente está incorrendo aí mais confusão já no conturbado cenário da justiça brasileira? Essa confusão é artificialmente inflada por um tribunal que se apequenou, né? Ontem, ao tomar ciência dessa situação e observando aí o voto de alguns ministros, né, eu expressei aí toda a minha indignação e tentei sintetizar o meu sentimento no Twitter. Né? Eu coloquei lá no boletim Coppola, abre aspas, era uma vez um Supremo Tribunal Federal que se tornou um pequeno parlamento autoritário com um enorme balcão de atendimento reservado aos interesses dos poderosos e opressores. É isso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Para que o ouvinte dimensione o tamanho do absurdo chancelado pela maioria dos togados, assistam à íntegra do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E eu faço esse elogio com a isenção de quem talvez seja o maior crítico do progressismo do ministro Barroso, né, na sua ânsia legislativa sobre temas como drogas, sobre temas como interrupção artificial da gravidez, né, o aborto, mas no tocante ao combate à corrupção, as ações do ministro são irretocáveis, né? Ele é um gigante, ele é uma voz gigante, na verdade. E mais, ele teve coragem de interpelar e contrapor o senhor ministro Gilmar Mendes, descrevendo o seu caráter e lavando a alma do povo brasileiro, que, em última análise, é a vítima da corrupção. E é quem está sendo representado pela força-tarefa da Lava Jato. Procurem no YouTube a discussão entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, vai fazer bem para vocês. Agora, eu queria chamar a atenção do ouvinte para uma coincidência inacreditável. É uma coincidência inacreditável. Quando a gente fala da cleptocracia, né, ou seja, da articulação dos poderes para sua auto-perpetuação no poder. Olha isso só. Para quem não sabe, o site The Intercept Brasil ainda existe, né? Embora o Glenn esteja aí um pouco mais tímido, né, em decorrência das suspeitas da sua participação na violação da privacidade alheia e eventual conluio com a quadrilha de hackers. Pois bem,
quarta-feira, 25 de setembro, na véspera desse julgamento ilegal no plenário do STF, certo? Que tem o condão de literalmente anular a Lava Jato, o site The Intercept vazou conversas que supostamente apontavam uma proximidade supostamente indevida entre o chefe da Força Tarefa da Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol, e o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso. Olha que coincidência! Na véspera do julgamento. Ou seja, qual que é a ideia aqui? Fritar o paladino anticorrupção no Supremo, na véspera de um julgamento em que ele, como estudioso do processo penal que é, certamente decidiria em favor da Lava Jato. Aí eu te pergunto, ouvinte, se você fosse o jornalista em posse de um furo que envolve o coordenador da Força Tarefa e um ministro do Supremo Tribunal Federal, você aguardaria tanto tempo para vazar essa conversa? Esse é o furo do século. Esse é o furo do século. É muito mais relevante, teoricamente, do que qualquer outro vazamento da Lava Jato, porque envolve não só o coordenador da Força Tarefa, como também o alto escalão do Judiciário. Portanto, você percebe como a Vaza Jato é simplesmente um movimento político. E o que me impressiona na imprensa é que já não estamos mais falando dos vigaristas da adversativa, para usar a expressão do professor Augusto Nunes, que ele falava o seguinte: sou a favor da Lava Jato, vírgula, mas esses são os vigaristas da adversativa. Eles já abandonaram isso, já são a favor da anulação da Lava Jato. E isso é tão absurdo do ponto de vista processual. Vamos bater alguns pontos. Primeiro, não existe nenhum dispositivo legal que corrobore essa tese absurda de uma diferença temporal nas alegações finais do réu delator e do réu delatado. Até porque, olha só, ambos são réus, não é assistente de acusação. As leis, 6 anos de prática forense e ninguém nunca aventou essa possibilidade. Esse habeas corpus que foi para o Supremo só porque se trata de pessoas poderosas, é um diretorzinho aí da Petrobras que embolsou só 30 milhões de reais do dinheiro da estatal, só isso. Esse habeas corpus só chegou no STF porque, como eu disse, atende a interesses poderosíssimos. Poderosíssimos. E mais, essa argumentação foi feita na primeira instância. Obviamente foi rejeitada, porque não tem pertinência jurídica. Como que o juiz vai determinar um procedimento processual que não consta de lei, pessoal? Como? Vai para a segunda instância. O desembargador decidiu monocraticamente, de tão absurdo que é o pedido. O advogado insiste, vai para o Tribunal Recursal, STJ. O STJ dá risada dessa argumentação e rejeita ela também. Ou seja, o único tribunal no Brasil, o único tribunal que abraçou essa causa, é o STF, adepto da doutrina laxativa, a serviço dos grandes poderosos desse país. Então, atentem para isso, ouvinte. Essa mídia militante, em conluio com setores da cleptocracia, no alto escalão do judiciário, atuando em parceria para liberar mais de uma centena de réus e varrer todos os esforços de combate à corrupção. É muito sério isso que aconteceu, é uma vergonha e eles sabem disso. Tanto que o Dias Toffoli, de maneira muito astuta, parece estar seguindo o caminho da ministra Carmen Lúcia. E o que ela apontou? Ela, de certa forma, amarelou em relação ao seu voto anterior do caso Bendini. O que ela disse? Eu concordo com a tese de fundo, mas rejeito o caso aqui porque não houve prejuízo ao réu. Que era a minha argumentação, muito refutada. Né? Quando eu viro e falo, olha, existe um princípio no direito que é o pas de nullité sans griffe. Você não anula ato processual que objetivamente não tenha prejudicado o réu. O que acontece? Nas alegações finais de primeira instância, certo? Você tem, na segunda instância, a oportunidade de apelar. Portanto, ainda que houvesse um elemento que a defesa não contrapôs, certo? A defesa do réu não delator não contrapôs, na segunda instância ele já teve oportunidade de apelar. E assim, pelo menos que o STF, né, faça só uma meia sacanagem, que é o seguinte: olha, quando não foi verificado prejuízo ao réu, o processo não volta para a primeira instância. Porque, obviamente, se na segunda instância for corroborada a sentença da primeira instância, não houve qualquer prejuízo ao réu. Então, assim, eu peço desculpas pelo tom mais exacerbado, mas isso é um absurdo, é uma vergonha. Esse STF é uma vergonha nacional e não à toa, essa foi a hashtag, né, foi o trending topic de hoje. STF, vergonha nacional. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We
Coppola agora, esse acabou de entrar no Twitter, Boletim Coppola. Boletim com L Coppola. só ou com Não, 2 L's? 2 P's e 2 L's. 2 P's e 2 L's? Isso. Pra ficar bem mais fácil. É. Coppola, Aí eu não tem gostaria de confusão. saber de você, que é um cara que sempre tá aqui dando seu pitaco, tocando a sua buzina, tocando o seu trompete. Prestando esse desserviço, né? Que você falasse, pra mim essa menina é chata pra boné. Essa é a minha avaliação dessa tal de Greta. Eu gostaria da sua opinião, que é sempre muito longa. Sim, tentar ser breve. Isso, tente ser breve aqui, que os ouvintes gostam de velocidade nesse programa. Pois é, né? Exercitar o poder de síntese. Exatamente. Bom, sobre a Greta, a gente tem que dar uma bela aliviada. A gente tá falando de uma adolescente de 16 anos. Não vem aliviar ninguém Não, tem aqui, sim, não. Que aqui tem ninguém sim. alivia ninguém. É chata ou não é? O discurso é chato. É um discurso repleto de platitudes, é um discurso genérico, mas acima de tudo, é um discurso histérico. No Morning Show eu tive a oportunidade de explorar com mais profundidade o tema da histeria, né, na política. E basicamente o discurso histérico, ele se caracteriza do ponto de vista psicológico da pessoa sentir aquilo que ela imagina e aquilo que ela fala. Certo? Ou seja, não existe um processo de reflexão sobre aquilo. Então, quando você incute na cabeça da pessoa uma determinada ideologia, uma determinada narrativa, por repetição, certo? E por imaginação, ela passa a sentir aquilo. Então, quando eu vejo a menina falando com aquela verve, dá pra falar até com aquela raiva, né? Nesse caso específico, eu percebo que isso é genuíno, só que não parte de um raciocínio original. Ela tá simplesmente... Ela é burra, no caso? Não, ela tá reproduzindo... Ela é tonta. Ela tá reproduzindo Pra chavões. mim é chata. Você acha que ela é Reproduzindo tonta? chavões. Tá falando Não, que ela é acho que tonta. ela... Não, acho Você que ela é reparou tonta. no discurso dela que ela meio que te imitou Então- no final. Como você ousa? É, Palavra como você- sua. Eu já usei esse parede de Edgar Piccoli aqui na Coppola, emissora. Eu já Coppola. me dirijo mais ao presidente da Câmara. Eu vou assim. além, hein, Emílio? Eu vou além. Eu acho que a esquerda descendeu ao Não seu vem pior com momento. esquerda. Não, Não, ninguém Não, pediu, eu só- não vem com esquerda. Não, o fato é esse, que Não, tem eles esquerda. Tem adotam... chatice e não Ok, chatice. eles posicionam uma Tem nego criança chato na de frente... direita também. Eles, sem dúvida, Tem. sem menor, Mas sabe sem que a tá- menor dúvida. Eles posicionam uma criança, logo uma pessoa quase que inatingível, que você não pode criticar, e para servir de, enfim, linha de frente desse discurso ecopocalíptico. O que você prefere? Ecopocalíptico. O que você prefere? As crianças fazendo a dancinha da garrafa, um clássico, Sim, lá no Gugu. um clássico de Augusto Liberato, ou as crianças fazendo esses puta discurso de chatíssimo na... É que esse que é discurso, para cá e além de Coppola. chato... Não, você tem duas opções. É, tá bom. Ou a dancinha da garrafa, ou esse discurso que o mundo vai acabar daqui 10 anos. A dança da garrafa. Você- Muito bem. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu não achei nada. Eu só achei essa mina muito chata. A mina do... A menininha. a mina lá da suequinha, muito chata. Mas 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 o também Zequeira. respeito a mina, quiser falar, fala. A mina, ela tem Também. 16 anos também. É, menina, Uma pô. pré-adolescente. Agora, eu fiquei super curioso pra saber como foi a infância dela, que foi roubada na Suécia, né? Deve ter sido uma Puta tragédia, bronca né? que a mina deu na galera. Vocês roubaram minha infância. Leite A, teve Pô. leite A. ecopocalíptico... Como é que é? Mora bem. Mas Gostei muito desse presunçoso. Acabou soando um pouco... E se um o pouco mundo acabar daqui 10 presunçoso anos? e pedante. Aí todo mundo cala a Ela boca. foi vindicada. Não, eu quero saber o seguinte. Bom, se e acabar, a gente, você a gente com essas... vai, ninguém vai nem Eu saber. quero saber assim, e se acabar daqui 10 anos? Se acabar, vai acabar. Nível do mar subindo, a gente no meio Geleiro. Aí que eu quero ver. Essas era previsões É. estão sendo feitas recorrentemente ao longo das décadas, sem sucesso algum. Então, Mas a gente não sabe também. É. Aí vocês vão vai ser... ficar empurrando com a barriga, vai ficar vão ser refém com- desse tipo de alarmismo É, ecopocalíptico. Ah, não sei. Palavra do dia? Isso Palavra do que é. dia. Palavra É ou do não é? dia. Ecopocalíptico. Mas E é o homem- bom o alarmismo e o também, homem- porque senão você não se mexe. Eu acho O que ho- alguém que grita, pelo menos, é igual quando você Mas tem um nego mau vai- relacionamento. A mulher Mas grita nego- muito. Lá vem o Zé Al, ó, o Eu vegano. O vegano, agora lá. Mas esse Mas é o bom um veganinho, berro. É o veganinho. Um berro pra você fazer alguma coisa. Não precisa fazer exatamente como ela tá falando, mas alguma coisa a gente fica esperto. Ontem era um puta Zé vegano, virou veganismo. Eu nunca virei. Calma aí, eu vou Zé você nem tá no Namastê, programa. O camaleão do Só um pânico, minuto. Zuckerman. yoga. Eu sou- O camaleão. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, Caio Coppola, é que nós humanos, a gente é tanto conflito, que a gente é tão preocupado com o futuro, que a gente inclusive quer saber o futuro depois que a gente morrer.
É verdade. Até né? depois Pra da onde nossa nós morte, vamos? a gente quer saber como será, de tão besta que é. Por Preocupação isso que a com o gente legado, fica né? Desesperado. Então, Agora, vamos, sobre a Greta... vamos viver agora. Deixa eu apresentar meus Roberts. Só a última coisa, assim, só pra gente não Por ficar isso que o também Edgar não gosta. malhando. Aí fala assim, deixa ele falar. O cara quer falar 40 minutos. Você dá liberdade pro Coppola, o cara acha que o programa é dele. Sobe a Ele já hashtag. fala no Jornal da Manhã, O ele cara já tem tem no razão. Twitter agora. Então faz Aí a eu vou fazer- porra do programa inteiro. Aí eu vou O fazer dia aquele devia ser, não é Jovem Pan, é Coppola FM Olha também. só, deixa eu Vai só me tomar despedir banho. dos ouvintes. Peraí, aí, calma. Fala, Coppola. Olha, você tá errado. Sobre a Greta, é infinitamente mais importante ela manter a sua capacidade de indignação, especialmente como jovem, do que a sua acuidade, a sua coerência intelectual nesse momento. Ela tem a vida inteira aí pra amadurecer os pensamentos dela e quem sabe um dia ela vai estar do lado certo da história, defendendo as ideias que são pertinentes. Aí também queria agradecer aí o Você convite acha que para tem lado certo da história, Caio Coppola? Tem porque ela tá sendo manipulada por interesses de natureza econômica que, em última análise, querem reprimir a liberdade de vários povos das nações emergentes de alcançarem a felicidade por meio da prosperidade. Falou bonito. Y'all know me, still the same OG, but I've been low key, hated on by most these. No cheese, no deals, and no G's, no wheels, and no keys, no boats, no snowmobiles, and no skis. Mad at me, cause I can finally afford to provide my family with groceries. Got a crib with a studio and a saw full of tracks. Ok? Hanging up in the office.